Olá! Hoje a gente mergulha numa figura, assim, bem complexa, muitas vezes sombria. Samael. A gente vai usar como guia alguns trechos do texto Samael, o anjo da morte e das trevas. Isso aí. Vamos explorar as origens, os vários papéis e como ele foi interpretado, né, ao longo do tempo. Exato. E o próprio nome já dá uma dica dessa ambiguidade toda. Veneno de Deus ou até cegueira de Deus. Já sugere um agente divino que, tipo, destrói e acusa ao mesmo tempo. Ok, vamos desvendar isso. É curioso, né? Porque Samael não tá lá nas escrituras hebraicas principais, no cânone. Não mesmo? Mas ele ganha muita força em textos judaicos que vieram depois, sabe? Tipo o Segundo Tempo, e também no Talmud, que é aquela coleção de leis, debates éticos, e nos Midrashim, que são mais interpretações, lendas bíblicas. Uhum. E nesses textos aparece de várias formas, às vezes é arcanjo, às vezes é o acusador lá na corte celestial, um sedutor, e talvez o mais famoso, o anjo da morte. Parece que ele funciona num ciclo, né? Tentação, depois acusação e aí punição. É. E o fascinante aqui é justamente como a tradição judaica mais clássica enxerga ele. É bem diferente da visão cristã que veio depois, com Satanás como o rebelde total. Ah, sim. Samael muitas vezes é visto mais como um executor, alguém que cumpre ordens divinas, mesmo as ordens mais duras, desagradáveis. Ele faz parte da corte celestial, age com permissão de Deus. Lembra um pouco o Satã do livro de Jó, que vai lá testar a fé do cara. Certo, o teste. Exato, é quase a ideia de um mal necessário, sabe? Dentro de um plano maior. Entender essa diferença entre agente de Deus versus inimigo rebelde é, assim, fundamental para pegar as nuances dele. E essa complexidade só aumenta quando a gente vai para os textos apócrifos e para as lendas midráshicas, né? No livro de Enoque, por exemplo, associam ele a um dos vigilantes, aqueles anjos caídos. Isso. Já na Apocalipse grega de Baruque, olha, aqui é onde fica realmente interessante. Ele seria quem plantou a árvore do conhecimento, a proibida, e também quem, na forma de serpente, seduziu Eva. Mas aí fica a pergunta, né? Como que essa ação de tentar a humanidade combina com a ideia de ser só um executor divino? Parece que tem uma tensão aí. Total. Essa tensão é o ponto central de Samael. E as lendas midráshicas exploram muito esse lado de adversário. Tem histórias que colocam ele como o anjo que lutou com Jacó, sabe? Sei, a luta no Val de Jaboque. Essa mesma. Outras o identificam como o anjo protetor de Edom, ou de Roma, que eram os inimigos históricos de Israel. Ele também aparece ligado a momentos-chave, tipo tentando atrapalhar o sacrifício de Isaac, ou lá no Êxodo. Nossa, E tem até uma tradição, bem fora do cânone mesmo, que diz que ele seria o pai de Caim, numa união com Eva. Quer dizer, essas narrativas o colocam cada vez mais como o grande antagonista. Se conectarmos isso ao quadro geral, bom, essa imagem de adversário ganha ainda mais peso na Idade Média, especialmente na Cabala. Textos como os de Isaac Hacohen, lá no século XIII, e depois o Zohar falam da união dele com Lilith. ah, Lilith, outra figura complexa. Exatamente. Juntos eles seriam o rei e a rainha da Sitra Ashera, o outro lado, que na Cabala é o domínio do desequilíbrio, das forças impuras, sabe? Eles se tornam essa antítese do sagrado, personificando o princípio masculino e feminino do mal. E estão ligados às Clifuf, às cascas, às emanações negativas que são o oposto das sefirote divinas. Uau! E essa figura tão carregada de simbolismo no misticismo judaico, como é que ela foi parar fora desse contexto? A gente vê Samael ressurgindo no ocultismo ocidental, certo? Sim, bastante. Em grimórios antigos, em ordens como a Golden Dawn, lá ele é muitas vezes ligado a Marte e a esfera de Geburah, na Árvore da Vida. Geburah representa a severidade, o julgamento divino, a força rigorosa, quase uma força marcial, né? Um poder para ser invocado, trabalhado, magicamente. É bem diferente da demonologia cristã mais tradicional, que só o coloca como um príncipe do inferno, como está lá no Dicionário Infernal. Pois é. E isso levanta uma questão importante sobre como diferentes sistemas de crença pegam essas figuras complexas e reinterpretam, né?
No gnosticismo, por exemplo, Samael ganha uma das suas versões mais, assim, radicais. Que seria? Ele é identificado com o demiurgo, o Deus cego, o criador ignorante, imperfeito do mundo material que prende as centelhas divinas aqui. É uma visão bem pesada. Bem diferente mesmo. Já no ocultismo mais moderno, a gente vê outra virada. Algumas correntes, tipo demonolatria ou satanismo gnóstico, olham para ele não só como destruidor, mas como um guardião do umbral, sabe? Um iniciador nos mistérios da morte, do renascimento. Ele vira um arquétipo da sombra. Aquela parte nossa que a gente precisa confrontar para se transformar. É a ideia do veneno que também pode curar. Interessante essa perspectiva, o veneno que cura. No fim das contas, essa dualidade do Samael continua. Ele é um inimigo da criação ou um executor, talvez relutante, da vontade divina? A resposta talvez não seja preto no branco. A ideia do adversário necessário parece capturar bem essa ambiguidade. Uma força que, mesmo sendo sombria, pode ter um propósito maior, seja no cosmo, seja na nossa jornada pessoal, forçando a gente a encarar o que é difícil. Então, o que tudo isso significa? Fica a reflexão, né? Talvez figuras como Samael, que representam o veneno, a cegueira, a sombra, sejam importantes justamente por isso. Nos forçam a olhar para os aspectos mais desafiadores da vida e de nós mesmos. Será que esse confronto com o adversário, seja ele interno ou externo, não poderia ser, de forma paradoxal, um catalisador essencial para a gente entender melhor as coisas e para a nossa própria transformação? Fica aí para a gente pensar.